Olá! Hoje a gente vai investigar um mistério que, olha, assombra a nossa cultura há séculos. Pois é, por quê, né? Por que a gente tem tanto medo do número 13? Parece uma pergunta simples, mas a resposta, nossa, é uma mistura fascinante de mitologia, de história e, pode acreditar, até de Hollywood. O que faz um simples número, junto com um dia da semana, causar tanto arrepio? E sim, existe um nome oficial para isso. Se prepara? Parascavedecatriafobia. É, um trava-língua. Mas só o fato de existir um termo psicológico já mostra que isso não é uma coisinha qualquer. É um fenômeno reconhecido e é ele que a gente vai decifrar hoje. Para a gente entender por que o 13 é visto como vilão, primeiro a gente precisa entender por que o vizinho dele, o 12, é considerado o mocinho da história. A primeira pista da nossa investigação está justamente na harmonia do número 12. Ok, vamos lá. Na numerologia e em um monte de culturas antigas, o número 12 é um símbolo de algo completo, de ordem cósmica, sabe? Ele representa um ciclo que se fecha direitinho, um sistema perfeito, todo equilibrado. E é só olhar em volta. A gente tem 12 meses no calendário, 12 apóstolos da tradição cristã, 12 deuses no Olimpo. O número 12 está por toda parte, sempre com essa ideia de estabilidade, de perfeição. Agora, qualquer coisa que venha para quebrar esse padrão, bom, aí começam os problemas. E é exatamente aqui que o 13 entra em cena. Vamos analisar agora a principal prova que vem lá da mitologia, onde o número 13 aparece como uma força do caos, sabe, o desordeiro, em duas histórias muito antigas e super importantes. E o mais impressionante aqui é a semelhança entre duas culturas tão diferentes. Lá na mitologia nórdica, tem um banquete com 12 deuses, tudo em paz. Aí quem chega de penetra? Loki, o 13º convidado. O resultado? A morte do querido deus Baldur. Agora corta para a última ceia. 12 apóstolos na mesa e quem é a 13ª pessoa? Judas, o traidor. Nos dois casos, o 13 quebra a harmonia e traz a tragédia. Agora, saindo do mito e entrando na história, nossa investigação acha um evento que parece ter cravado de vez a má fama do número no mundo real. Uma verdadeira prova concreta. Anota essa data. Sexta-feira, 13 de outubro de 1307. Este não foi um dia qualquer. Foi um ponto de virada que transformou uma superstição numa lenda histórica. Foi nesse dia que o rei da França mandou prender todos os cavaleiros templários de uma vez. A acusação oficial era de heresia, mas o motivo real, ao que tudo indica, era para tomar o poder financeiro deles. A perseguição brutal e as execuções que aconteceram depois marcaram para sempre a Sexta-feira 13 como um dia de traição e de desgraça. Agora vamos dar um pulo no tempo, lá para o século XX, e ver como essa superstição antiga foi levada a um outro nível, se transformando de uma crença popular num fenômeno global, tudo por causa da cultura pop. A coisa começou a ganhar força em 1907 com um romance sobre o caos no mercado de ações. Mas foi nos anos 80 que o medo explodiu de vez. A chegada de um certo personagem com uma máscara de hóquei mudou absolutamente tudo. E o ponto crucial é este. Para muita, mas muita gente hoje, a primeira imagem que vem na cabeça quando se fala em Sexta-feira 13 não são os mitos nórdicos ou os Cavaleiros Templários. É o Jason Voorhees. O cinema não apenas contou a lenda, ele a redefiniu para uma nova geração. E isso tudo nos leva aos dias de hoje. Nossa investigação se encerra analisando como essa longa jornada de mitos, história e cinema deixou um legado de medo muito, mas muito real na nossa sociedade. E não se engane, não estamos falando apenas de histórias. Essa fobia tem consequências que a gente pode ver e tocar no nosso mundo de hoje. É uma prova fascinante de como essa superstição está enraizada. A indústria da construção e a aviação, que são setores baseados em pura lógica e engenharia, se curvam a esse medo antigo. Eles evitam o número 13 só para não afastar clientes supersticiosos, o que mostra como uma fobia antiga ainda dita regras no mundo moderno. E assim, a nossa análise chega ao fim. A gente viu como o medo do número 13 foi construído sobre uma base de harmonia quebrada lá nos mitos, foi selado por uma tragédia histórica e amplificado a um nível global pelo cinema. Essa combinação poderosa que o tornou tão duradouro. Mas a questão final fica no ar. Por quê? Mesmo sabendo de tudo isso, uma parte da gente ainda hesita quando o calendário aponta para uma Sexta-feira 13?